pouco aqui sobre parapsicologia, tá? Parapsicologia. Nós estamos aqui estudando um texto, não é, onde um parapsicólogo está sendo entrevistado, tá bom? E aí a gente está aproveitando algumas coisas que ele está mencionando. Mas veja só, a parapsicologia, essa é a pergunta para hoje, pelo menos dentro desse texto. A parapsicologia tem pouco mais de um século de existência. Pouco mais de um século. Nesse período, afinal, o que se produziu de sólido e incontestável? O que é que se produziu de sólido e incontestável, né, nesse pouco mais de um século? Resposta. Aí ele coloca esse parapsicólogo e diz: nada. Isso é próprio da ciência, tá? Ciência nunca tem ponto final. Aquela lei, a lei da gravidade, né? Acreditava-se que ela era uma lei, que em qualquer circunstância a lei da gravidade seria aquilo, né? Como é que, deixa eu ver se eu me lembro, matéria atrai matéria na razão direta das suas, na razão direta das suas massas, é assim, né? E na razão inversa do quadrado da distância. Isso é a lei da gravidade. Achava-se que isso era a lei e pronto, ela resolvia qualquer situação. Agora foi descoberto que não é. Ela serve para este universo, não é universo, mas esse espaço que nós existimos na Terra, tá? Mas no mundozinho lá do átomo, né? No mundo do átomo, essa lei não funciona. E no mundo do universo também não funciona. Os planetas não se atraem, entendeu? Não há esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido que a ciência ela está sempre se questionando, se descobrindo. Ela não tem ainda ponto final em 99,90, né? 99,99 das coisas, tá bom? Então ele diz aqui, a parapsicologia não tem nada que já esteja, né, sólido e incontestável. Todos os resultados são frequentemente contestados pelos próprios pesquisadores da área, frequentemente questionados. Mas muitos experimentos tiveram resultados consistentes e positivos em relação à existência da paranormalidade. Por exemplo, se não existe transmissão telepática, os sujeitos que passam por esse tipo de experimento deveriam ter um índice de acerto muito próximo de 25%. Tá? Isso é, digamos, o critério que eles usam, né, dentro da experiência deles, da vivência deles. Eles colocam esse critério para estabelecer isso. Mas, ele fala, mas a maior parte das meta-análises indica que, na média, eles são capazes de acertar 35% das vezes. Então, se acertasse até 25%, então isso seria considerado coincidência ou alguns fatores que contribuem, não tem nada a ver, então não seria um fenômeno. Mas não são 25% de acertos, em média, existem alguns acertos mais, alguns acertos menos, mas a média é 35%, né, de acertos nessa questão da telepatia, né, da telepatia. Muito bem. Quinto, do ponto de vista estatístico, esta é uma diferença bastante significante, tá? Então, dentro da experiência deles, 35% é um resultado muito alto, muito alto.
e já dá para ter o que ele chama de consistência, né, naquilo que eles estão estudando sobre telepatia. De maneira que algo além do acaso deve estar acontecendo entre as pessoas que emite e a que recebe essas informações. É quando eu passo informação para alguém sem que eu fale e sem que eu faça mímica, né? Eu posso estar até no lugar escondido e outro está em outro lugar, e então eu passo informações que somente eu sei, eu passo para alguém. Entendeu? Então isso chega a, em média, 35%. E para eles isso já é um número significante. Não pode confirmar como uma lei, mas a telepatia já é estudado como uma verdade pelo fato dessa consistência, não é, que eles consideram. Tá bom? Então, são fenômenos. Como é que eu explico, né, como teólogo, como é que eu explico os fenômenos paranormais? Bom, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos iguais a Deus, mas nós temos então semelhanças. E temos semelhanças em relação à onisciência que ele tem, que ele é, a onipotência e a onipresença. Nós somos capazes de produzir coisas com um resquício de onipotência de Deus, somos semelhantes a Ele. Nós podemos produzir coisas acontecerem, podemos produzir que coisas se concretizem, podemos estar em alguns lugares, né? Além desse lugar que eu sou capaz de ser, né? Agora tem que ter tudo um desenvolvimento, mas há esse potencial e também de conhecer coisas que eu nunca ouvi falar, mas eu posso ter informação sem que ninguém me fale, sem que eu entre em contato com aquilo, eu posso ter informação sobre aquilo. Tá? Agora precisa de muita, né, desenvolvimento, precisa de uma série de circunstâncias a serem produzidas para que isso se torne cada vez mais realidade. Já acontece na vida da gente? Sim, já acontece, mas a grande maioria das vezes é de maneira inconsciente. Tem coisas que eu faço acontecer, mas eu nem percebo que fui eu que fiz acontecer. Tá bom? Então, isso é possível.